Papo Mais. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao 21º episódio do podcast Papo Mais. Essa é uma produção CISP, a Central de Informações São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia. Aqui você confere informações, tendências e reflexões sobre comportamento, economia, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje vamos abordar a importância do networking para os negócios e de que forma agrega ao setor de crédito e cobrança. Networking é a forma como é tratada a rede de contatos profissionais, visando fortalecer relações, gerar novas ideias e investimentos. É, sem dúvida, uma oportunidade de crescimento para pessoas e empresas. E no que diz respeito à área de crédito e cobrança, o networking é fator de peso para compartilhamento de informações, cases e experiências que geram aprendizado, confiança e empatia. Essa rede estratégica de contatos contribui para a visão de mercado, para que metas viáveis sejam traçadas e diretrizes saudáveis sejam estimuladas. Isso tanto na etapa de análise e concessões do setor de crédito, quanto se chega à fase de relacionamento com o cliente na área de cobrança, agregando para uma gestão macro mais eficiente. Para falarmos sobre o assunto, convidamos o administrador Paulo Rivellino, que possui 30 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais, atua como professor de pós-graduação e MBA e é diretor da Acredita CGE Consultoria Empresarial. Paulo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao podcast Papo Mais. O prazer é meu e sempre com a CISP aí a gente está sempre pronto para contribuir. Um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês. Paulo, nós abrimos o episódio argumentando que networking se trata da forma como é trabalhada a rede de contatos entre empresas e profissionais. O que você agregaria a essa definição de network? Bom, eu acho que é a atitude de fazer. É preciso fazer network e não ficar esperando ser convidado para se fazer network. É trabalhar a rede de contatos e interagir com ela. Seria mais ou menos como se você tivesse aquele teu grupo de WhatsApp que você silencia e aí você não participa daquele grupo. É como se ele não existisse, né? Se não tiver essa atividade e essa interação, a coisa não acontece. Tem que estar sempre ativamente fazendo network. Perfeito. Que posturas são necessárias para ir além do simples contato e, de fato, consolidar as relações estratégicas? Primeiro, fazer as coisas tem que ter proatividade. Buscar mais, entender o que o outro tem, levar para os outros o que você tem de bom, né? Troca de experiência. Quando isso acontece, as pessoas começam a entender o valor do network. Quando elas entendem esse valor dessa troca, se consolida aí a relações das estratégias. Então, a gente tem aí essa troca e quando você viu que naquela troca você conseguiu algo que você deu, às vezes, quando você entrega alguma coisa e a outra usa, é melhor que quando você ganha, às vezes, né? É assim que a coisa acontece. A gente tem valor nessa relação, nesse sentido. Mas a proatividade de se fazer isso que é a principal coisa do network. E que particularidades você identifica no networking, no setor financeiro e na área de crédito e cobrança mais especificamente? A receita é muito parecida, né, das empresas. Os processos são muito similares, eu entendo assim, né? Eu fico no entender a necessidade de cada cultura organizacional, entendendo essas necessidades, as estratégias de cada negócio. O que eu faço aqui pode funcionar lá, como também não pode funcionar. Eu entendendo isso e dependendo dessa interação, eu consigo fazer esse entendimento das minhas estratégias em cada negócio. Então, eu preciso saber se aquilo encaixa no meu negócio. E se aquilo encaixa no meu negócio, eu tenho aí aquela coisa do, se aquele presente que você está me dando coube aqui, né, aquela camisa que eu ganhei, ficou legal, opa, vou usar. Então, é bacana. Então, isso também, nesse network, é dessa forma que funciona. Paulo, como identificar oportunidades de networking no setor de finanças e crédito e cobrança? Uma coisa não vai ter jeito, tem que sair da cadeira, levanta daí e vai, né? Porque senão não acontece. Isso eu já aprendi faz tempo. Se a gente não levanta da cadeira, não acontece. Então, sai da cadeira, vai lá no teu comercial, vai lá na empresa do outro, ver como é que a coisa está funcionando. Vamos ver essas boas práticas. Funciona aí, funciona aqui, como é que isso acontece? Gerar essa oportunidade. É preciso movimentação. Se eu não tiver movimentação, nada acontece.
Não adianta ficar sentado na cadeira de trabalho. Não, ficar ali só na prancheta, na mesa do escritório, não vai sair nada. Tem que ir lá buscar. E de que maneira o networking gera receitas? Eu entendo que, assim, as estratégias, né, como eu contribuo com ela, né, como o outro me passa as coisas que tem lá, eu chamo isso dentro da empresa de como ajudar a vender. Você tem que pensar assim, como é que eu ajudo aqui na minha empresa a ajudar a vender? Então, se eu vou buscar as boas práticas no networking, eu estou querendo ajudar a vender. E se eu estou querendo ajudar a vender, isso gera receita. Então, toda vez que eu descubro como o outro faz, e isso agiliza, facilita o processo, isso gera receita de vendas. Eu agilizo o processo de vendas. Eu faço, por exemplo, um cadastro muito mais rápido, uma análise de crédito diferente, como é que você faz aí, como é que eu faço aqui. Quando isso agiliza processos, eu ganho tempo. E ganhar tempo é dinheiro, né? Então, esse network tem que ser feito não só com parceiros de profissão, de trabalho, mas também com a área de vendas. Seja na minha área de vendas, seja na área de vendas de quem eu estou fazendo network. Como é que vocês estão fazendo aí? Às vezes os caras estão, de alguma forma, vendendo de outra forma, distribuindo de outra forma, porque não é só a área financeira que faz isso. A gente tem que olhar como um todo o network. Eu não vou descobrir só coisas do financeiro, eu vou descobrir coisas de empresa. Como a empresa faz aqui? A tua distribui? Ela distribui com o outro, ela faz um joint venture, ela faz alguma coisa que facilita esse processo. Opa, deixa eu chamar meu pessoal lá de logística para entender isso com você também. Então, a gente é ponte também nesse processo network. Paulo, a partir de que momento o networking pode vir a ser um negócio? É justamente quando se cria essa oportunidade. Nem sempre é o financeiro o ponto de ligação. Eu posso descobrir no network outros caminhos interessantes para o negócio. E isso é bom para o todo. Não é? Eu estou trazendo negócios para a minha empresa, que eu fui buscar lá, eu fui levar para outro, nessa interação do networking, que podem trazer facilidades, baixar despesas, baixar o custo que você tem na operação. E tudo isso é negócio. E aí você está aproveitando essa oportunidade de gerar esse negócio aí. Como identificar se a rede de contatos que está sendo construída é qualificada? Tem uma maneira? Você tem uma maneira particular para fazer isso? Qual é o seu segredo? Eu olho muito, principalmente, a experiência. Quando você está na conversa ali do network, você nota que a pessoa tem, como a gente diz, né? Tem cancha, né? Já jogou bastante. Então, a gente fala, pô, esse cara tem experiência e a conversa flui, né? Então, só vou conversar com os mais velhos, né? Então, não é só isso. Eu tenho que buscar também o pessoal jovem, porque novas tecnologias estão entrando, né? A gente agrega muito com isso. E quando a gente faz essa junção desse processo aí, traz ferramentas também, essa junção vai qualificar a nossa rede de contatos. Experiência com tecnologia, com o jovem que está chegando, que está com sangue no olho ali, né? Buscando as coisas. Você vai ensinando o que você precisa, né? Eu mesmo tinha um analista que era super jovem, mas eu dizia para ele o que eu precisava e dizia o porquê eu precisava. E isso faz uma diferença, porque ele fala, e eu consigo com isso aqui, ó. Daí tem essa outra ferramenta aqui. Então, essa junção é bacana. Então, quando a gente vai também fazer esse network nas empresas, a gente traz a experiência, o pessoal mais velho, ele vem com experiências, mas aí a gente procura saber o que ele tem lá de inovação, né, também. Hoje em dia, o pessoal mais jovem está quente nessa parte. Você tem que abrir o leque, né, e tem espaço para todo mundo aí. Não dá para ficar só nos mais gabaritados. Não. É um time mesmo. Nenhum time funciona só com os mais velhos. Ele tem que ter essa mescla. E o ensinar, né? Como você falou, você também é professor. Ensinar também exato. Quando você está transmitindo conhecimento, você está facilitando a sua vida também. Que você cria entendimento em quem você está ensinando. Ele tem esse entendimento, é só você dar um insight para ele já sai desenvolvendo. Fica muito mais fácil trabalhar assim. E de que maneira o network impacta a carreira, né? Muita gente só pensa em network e pensa só na carreira, enfim. Mas de que maneira tem esse impacto? Porque você fala network, você fala, a troca de só empresas e o que faz lá, o que faz aqui, o que estão fazendo. Mas ela traz aí, nessa rede de contatos, né, fazer a diferença, né? Você, nessa rede de contatos, fazer a diferença na tua empresa com o que você tem, com as ferramentas que você tiver, porque às vezes a ferramenta que o outro tem lá não é a mesma que você tem aqui. E aí, como é que você vai fazer a mesma coisa que o outro tem lá? Porque, então eu não vou conseguir fazer. Mas espera aí, tem que pensar de uma forma criativa nesse momento. Eu vou fazer com aquilo que eu tenho aqui. São as ferramentas que eu tenho, mas eu posso implantar aquilo que ele tem lá. Vamos entender e vamos adaptar no nosso negócio aqui com aquilo que a gente tem na mão. O que faz isso? Você começa a agregar para a sua carreira. Eu digo que quando a gente está trabalhando, a gente tem uma coisa, e eu trago muito um cara que fez uma palestra na CISP, que é o Pelais.
o Alexandre Pelaes. O cara é muito bom. Se eu estou falando de trabalho, eu tenho que entregar o máximo que eu tenho. O emprego já está ali, aquela relação formal, né? Contrato, aquilo que eu tenho que fazer, chega às 8, sai às 18. Emprego é uma coisa. Agora, eu ser o melhor do meu negócio, o melhor do meu trabalho, o melhor da minha profissão, eu tenho que desenvolver coisas e resolver problemas. Quando eu estou resolvendo problemas, eu estou sendo o melhor para mim e para os outros. E aí, isso é consequência, né? A tua carreira, ela se torna mais evidente. E aí você faz network com isso, pronto, você está reconhecido no mercado. A CISP ajudou esse network? Falando um pouco da CISP, da sua carreira, da experiência. Bastante, né? A CISP, ela não traz só a informação que você tem lá na ficha, né? Para analisar crédito, é uma ferramenta fantástica. Eu acho que quando a gente está também... você veja que a pandemia atrapalhou um pouco essa interação nossa de convivência das reuniões, a gente fez um online, mas nunca o online vai substituir o presencial. E é justamente na hora do café que sai uma ideia, que você capta uma ideia. Peraí, quero conversar com você depois, vou te ligar depois. Vamos conversar sobre isso. E no online você perde um pouco isso, né? Não tem a hora do café que você para falar. Às vezes está conversando, mas eu lembrei disso, daquilo, tá? Como é que está acontecendo na tua empresa? E essa troca de networking seria fantástica. Eu uso ela para exemplos, eu uso ela para usar em aula, eu uso toda essa interação. A forma que a CISP trata nossas informações e nos traz informações é fantástica. Que ótimo, que bom ouvir isso. E para fecharmos este episódio, vamos à nossa sessão de ping-pong. Paulo, para você, quais as estratégias para se estabelecer uma rede de contatos eficiente? Primeiro, tem que estar disposto. Eu não posso sair da cadeira, é fundamental, como eu falei. Tem que estar disposto, tem que querer fazer isso. Tem que estar com pessoas dispostas a quererem fazer essa troca. Então, você começa a identificar. Esse quer, esse não quer, esse está ali só para analisar crédito, não quer fazer networking, mas aquele que quer, aquele que busca, aquele que vai, isso fortalece muito os contatos. Que dicas você deixa para quem quer construir uma rede de contatos estratégica e qualificar? Buscar, questionar bastante, questione porque tem respostas. Mostre também o que você tem para você e para a tua empresa. E gere oportunidade. Ficar parado não geração de oportunidade. Quando você gera, vai lá e cutuca para fazer um networking, você está gerando oportunidade. E às vezes o cara está assim, você vê que ele não quer muito, porque vai me atrapalhar, porque não tem muito tempo para isso. Mas quando você gera essa oportunidade e a conversa é boa, o cara sai até agradecido que você chamou ele para conversar. E ele vai começar a despertar que o network é bom para ele. Até antes de terminar, eu queria fazer mais uma pergunta. Nessa sua opinião, é possível hoje sobreviver sem networking na carreira? É mais difícil, né? O que eu falei que a pandemia atrapalhou, tá aí, né? Um belo exemplo. Sem a gente poder ter essa interação de networking, a gente pode até sobreviver, mas ela é muito mais isolada, deficitária, sem informação. Como é que a gente vai sobreviver sem a CISP? Hein? Como é que você analisaria crédito sem CISP hoje? Já é uma baita do networking que a gente está fazendo aí. Vamos trocar essas informações? Vamos trocar informações. Então, já é network. Como é que você ia analisar que ferramenta você ia colocar sem a CISP te entregando informações? Sem a gente poder trocar os arquivos. E tudo isso foi uma ferramenta pensada lá atrás, mais de 40 anos, né? Que a gente vem aí desenvolvendo, criando, discutindo, indo nas reuniões. E é uma coisa leve, é uma coisa tão boa que a gente vai e faz com satisfação aqui. Então, assim, sem network hoje não tem. Isso não estou falando da CISP, estou falando para qualquer negócio. Pense em ter um grupo de networking para o teu negócio. Você vai abrir mais fronteiras para o teu negócio, porque você expande conhecimento, você expande pessoas que você vai poder explorar, que você vai poder te trazer e você vai levar para elas negócio, né? A gente está aqui, a gente acorda pensando em negócio, vai dormir pensando em negócio. O que é mais legal do que você poder fazer essa troca? Não tem coisa melhor do que você fazer essa troca e poder ganhar com ela e poder levar para o outro aquilo que ele ganha também. Não dá para sobreviver sozinho, né? Não, nunca deram. Nunca foi assim. Sozinho a gente não faz nada. Paulo, queria agradecer a sua participação, mais uma vez, né, está atendendo um pedido nosso. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço a CISP, tá muito bom estar. Sempre que precisar, pode chamar. E um bom network a todos. Obrigada, Paulo. Obrigado.
Encerramos por aqui mais um episódio do podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal no YouTube ou siga nosso perfil nas plataformas de áudio do Spotify e Google Podcast para acompanhar e rever todos os episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas, perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos por sua companhia e até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.